Voltamos a apresentar Atos no Rádio. Muito bem, agora 12h53, o seu Atos no Rádio chegando. Vocês viram que o tempo passa rápido, mas pode ficar tranquilo que dá tempo. Muito conteúdo. A partir de agora temos Guilherme Gigli, presidente da SEG, aqui conosco mais uma vez, aqui nos estúdios do Jornal Atos na cidade de Lorena. A SEG, quando a gente fala a SEG, o pessoal vai falar de Guará, mas assim, quando a gente fala em planejamento, e principalmente algumas associações, como algumas entidades como a SEG hoje, elas são foco de uma ação regional, se não diretamente, mas também indireto, porque a gente já discutiu aqui, Guilherme, outras atividades, principalmente no ano passado, a retomada, Sim. que acaba servindo de espelho. E esse ano é um ano muito importante para vocês, entre outras coisas, a escolha, né, uma eleição do novo período para a direção da entidade. Como é que está sendo o início desse planejamento de 2023, atividades e, claro, a eleição? Bom, Chico, primeiramente, uma ótima tarde para você, Éder, né, a todos que nos acompanham. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Jornal Atos, levando informação para as pessoas. A gente já tem um planejamento pré-determinado para o ano de 2023, inclusive conversei sobre isso hoje. Vamos fazer uma campanha bem legal para o mês das mães, com premiação grande, estilo Natal, Festival do Tiragosto. Vamos reformar o prédio da Associação Comercial esse ano, fazer a tão sonhada acessibilidade, que é algo que nós não temos lá. A gente vai tirar do papel esse ano. Além disso, agora em março, vamos lançar também o nosso memorial dentro da Associação Comercial. É importante ressaltar que a Associação Comercial vive num prédio histórico. Eu fiquei impressionado no mês de setembro como a gente recebeu escolas municipais, rede de televisão, foi lá porque Dom Pedro pousou no prédio da SEG no dia 19 de agosto. Olha só. Muita gente não sabia. Sabia disso, Chico? Não. Tá vendo só? Ele pousou no prédio da associação com a sua cavalaria no dia 19 de agosto. De lá partiu para Taubaté, pegar a carta com o cônego, Taubaté, São Vicente, chegou em São Paulo para declarar a independência dia 7 de setembro. Então, é um prédio histórico, né, onde Dom Pedro pousou lá. E também na época da Revolução de 32 do Exército de São Paulo, ali também foi uma das bases do Exército. Então, a gente está com um projeto, já está com a sala pronta, onde a gente vai lançar um memorial lá dentro, né, aproveitar essa história rica que o nosso prédio tem. Então, vai ter lá toda a história da associação comercial, da época do Império, algumas coisas que a gente já está com doação também, da época de 32. Além disso, temos projetos também para a parte de baixo da associação, onde a gente está com uma ideia de fazer um estúdio, né, um negócio para gravar as coisas, gravar entrevista, local, espaço também, uma nova sala de cowork. Então tem bastante coisa legal vindo para 2023 aí. Falando um pouco da eleição, a eleição é dia 15 de fevereiro. Você é candidato à reeleição. Eu sou o candidato e o único, né? Nós não tivemos nenhuma outra chapa. A gente fica feliz porque o resultado do trabalho está sendo bom. Não tivemos nenhuma contestação de possibilidade de pessoas tentarem montar algum outro grupo, muito pelo contrário. Então a gente sai de novo dia 15 de fevereiro, reassume. Você já montou a chapa? Já tem? Já está tudo fechado, a gente fez poucas alterações, né, na diretoria. Meu vice agora trocou, né? Não vai ser mais a Silmara, que é minha atual vice, vai voltar o Ricardo Teberga. Ele vai ser o meu vice. Ele Então, foi presidente por um mandato, por um período Ele significativo. foi por 4 anos. Ele ficou 2 mais 2, foi quem me Antecedeu, antecedeu. Exatamente. Então, faz parte ali do grupo nosso. É um cara que hoje é do meu conselho fiscal, então acompanha de perto todo o trabalho que está sendo feito, todas as contas. Então, com certeza, é para a gente continuar nesse trilho que a gente está fazendo aí. E falando como você disse aí, Chico, né, nós aqui de Guaratinguetá, nós somos uma cidade satélite, né? A prova disso são os prêmios de Natal que a gente dá. No ano de 2021, no Natal, de 15 prêmios, 6 foram para pessoas de cidades vizinhas. Olha só. E esse ano, de 15 prêmios, 4 foram para cidades vizinhas. Inclusive, o maior vencedor que ganhou os 5 mil era uma pessoa de Lorena, né? E ele comeu um X-Bacon na praça de alimentação. Beleza, você acredita? E aí ganhou 5 mil. Ganhou, e o rapaz da barraca também, um associado, ganhou R$500, que a gente premiou também os vendedores das lojas que foram premiados, os ganhadores. Então ele ganhou R$500 por vender um X-Bacon. O Guilherme, na última vez que você esteve aqui com a gente, se eu não me engano, foi em novembro, algo assim, ou um pouco antes. Por aí, Eu lembro que eu tenho uma frase que eu passei para você, que assim, você apresentou uma série de ações, né? Porque vinha um período, 2 eventos importantes, a Black Friday na época, o Natal vindo, tinha a Copa do Mundo, né? Também chegando, vocês tiveram ações para todas essas atividades. E aí eu disse na época algo que, para mim, numa daquelas ideias
eram ideias assim de você colocar a cidade de pernas pro alto com relação a uma novidade tão grande, mas sim básicas. Só que o problema é que, às vezes, o melhor tá no básico, porque era algo de você, olha, vamos fazer isso aqui que todo mundo já pensou, só que infelizmente na região não é todo mundo, né? Mas vamos fazer isso aqui, o que Guaratinguetá consegue fazer dentro de uma estrutura e principalmente parcerias. Para você que olha, eu vou fugir um pouquinho só de Guará, mas para você que olha esse setor de uma forma regional, falta algumas entidades e algumas cidades fazerem o básico. Por exemplo, a Copa do Mundo a gente teve inclusive em Piquete, que tem um comércio muito, muito básico do básico do básico, e mesmo assim teve uma grande movimentação. Você acha que falta para a nossa região pensar no básico e pensar em realmente fazer em vez de ficar lamentando? Chico, tem que... o ótimo é inimigo do bom, né? Tem aquele ditado assim, às vezes a pessoa fica planejando e pensando e não faz nada, acaba perdendo o time do negócio. É melhor fazer alguma coisa e depois ver que podia melhorar em outras coisas, mas ter feito algo, ter tentado algo, do que às vezes não fazer nada esperando o momento certo e acabar perdendo o bonde, né? Eu vi que algumas entidades até andaram fazendo algumas coisas também, fiquei feliz de ver, principalmente porque Guaratinguetá é vanguarda, né? A prova disso, eu vou falar numa cidade mais distante, São José dos Campos, foi a primeira vez que eles fizeram campanha igual a gente faz aqui, de dar prêmio no final do ano. Eles não tinham nem campanha. E é legal que a presidente, vendo de Guará, eu como presidente falei na reunião da FACESP sobre o Natal de Guaratinguetá, falei para 24 associações lá, a gente falou, para falar sobre como é que a gente fazia o Natal. E São José acabou também adotando. Lorena eu vi também que fez campanha também de Natal, com vários associados, foi bem legal. E a gente falando um pouco de Copa do Mundo, Chico, foi um evento, foi um sucesso. Aliás, ele criou uma dimensão que a gente ficou até um pouco assustado. Quase 2.000 pessoas na praça de Guará, saiu até do nosso controle um pouco. Tanto que no jogo que o Brasil foi eliminado, a gente teve que fazer uma estrutura igual do Carnaval. A gente teve que aumentar o perímetro do gradil e colocar segurança nas 4 entradas da praça, revistando, dando geral, porque o negócio estava querendo uma proporção gigantesca, né? Então a gente considera que foi um sucesso, não tivemos nenhum caso de grave de vandalismo ou de briga, assalto. Claro que quanto mais gente você tem num evento gratuito, começa a ter bastante gente, normal, pode ter probleminhas, né? Mas nada grande. Então, no último jogo, a gente até teve que aumentar a estrutura do evento. Foi um sucesso, o pessoal gostou bastante. Né? Falando um pouco do Natal também, os comerciantes gostaram bastante, venderam mais que 2021, que era o nosso objetivo, era que as pessoas vendessem mais que o ano anterior. Né? A campanha de Natal também foi um sucesso. E vamos ver agora, Chico. Eu acho que agora que passou totalmente esse assunto pandemia também, eu acho que ajuda. Esse assunto até saiu das mídias, isso dá uma destravada, eu acho que isso ajuda, né? Então, 2023 é um ano que promete que a gente vai ter bastante coisa. Porque 3 anos depois, vocês, pela primeira vez, começam o ano, né? Sem esse risco. Corre esse risco de fechar, será que vai? Eu lembro que até no final do ano você me perguntou, Guilherme, e se... Sim. Falei, Chico, confesso que a gente não está contando com isso. A chance é pequena, mas pode acontecer e a gente ia ter que acabar suspendendo tudo que a gente fez, né? Sim. Mas o nosso planejamento estava feito há muito tempo. A SEG está diretamente ligada a ações da prefeitura com relação à projeção, eventos. Tem um carnaval vindo aí, Guaratinguetá, a gente sabe que tem um carnaval forte. Como que a entidade hoje se planeja para participar e cada vez mais manter essa parceria com o município nessas datas? Olha, eu sempre digo que essa parceria é imprescindível para ter sucesso. Né? Se você tem uma cidade onde a prefeitura e a associação comercial não se conversam, não tem interface, dificilmente essa associação vai conseguir fazer bastante coisa. Você tem que ter o apoio da prefeitura, né? Então a prefeitura de Guaratinguetá é muito parceira da gente, né? Todas as ações que a gente quer fazer, quer entrar, eles estão junto com a gente, então a gente consegue executar muito bem isso daí. E é de extrema importância, né? Guaratinguetá respira carnaval, então agora, por exemplo, nesse final de semana do carnaval, na praça, inclusive hoje um gerente de uma rede grande veio perguntar para mim, vai ter realmente na praça, está confirmado, porque se tiver a matriz mandou a gente abrir. Eu falei, não, vai ter matinê todo dia na praça, das 10 a 1, o comércio abre das 9 a 1, então vai ter o movimento, o fluxo para aproveitar, então o comércio vai abrir, né? Eu sempre falo, todo evento que dá a gente consegue puxar para a praça, eu sempre tento puxar para a região central, justamente para fomentar, para as pessoas virem até o centro, né? Agora, no mês da mulher também, a gente já está organizando algumas coisas para fazer agora em março.
Então, todas as ações que a gente quer fazer, é muito importante ter a prefeitura do lado. Seja com qual secretaria for a mobilidade urbana, que é uma que está sempre com a gente quase fez um calçadão em Guaratinguetá no final do ano, que também super era uma vontade dos lojistas da região, ali de uma rua estreita que tem saindo de Esperança. Acabou que depois eles vieram conversar comigo, que acharam melhor não. Mas por que eu estou contando isso? Quando eu levei a ideia, tanto para o prefeito quanto para o secretário de mobilidade urbana, eu já levei a ideia, inclusive, com o abaixo-assinado feito, com a ideia de como ficaria o trânsito e tal. Foi aprovado. Então, geralmente, tudo que a gente quer fazer, a gente consegue fazer. É claro, tudo com projeto, tudo muito bem planejado. E isso é bom para a prefeitura. Agora, Guilherme, eu percebo que a prefeitura também utiliza muito a associação, né? A semana passada, por exemplo, você foi convidado para acompanhar alguns investidores que visitaram Guaratinguetá. Então, a gente percebe o prefeito Marcos Oliva, sempre que pode, chamando a SEG, a LID, né, para caminhar junto, porque a SEG hoje virou uma referência. Estou enganado ou é só a SEG que solicita da prefeitura? Não. Muito pelo contrário, né? E é importante essa parceria, Éder, né? Quando vem investidor, empresa nova, então associação comercial, né? A gente está presente também, participando, né? Mostrando a força da nossa entidade. Hoje nós somos quase 500 associados ali ativos. Então, eu acho de extrema importância essa parceria. Lembrando que o prefeito de Guaratinguetá, o Marcos Oliva, ele faz parte do nosso conselho, né? Ele é empresário antes de ser prefeito. Sim. Então, ele sempre fez parte da associação comercial. E isso ajuda bastante. Mais uma vez, como você diz, nós somos uma referência. Nós temos hoje na associação comercial uma unidade do Sebrae aqui, que, aliás, começou com 2 dias de atendimento. E hoje nós estamos conversando com o Sebrae, porque vamos ter que aumentar. Está aumentando muito o fluxo de pessoas indo até lá. Né? A gente tem um sonho de tentar levar o Banco do Povo para dentro da associação comercial. E é o que eu sempre falo, a meta da associação comercial é ser a casa do empreendedor. Tudo que o empreendedor precisar, ele vai achar na associação comercial. Essa é a nossa ideia. Então, mais uma coisa que a gente está precisando, que é a acessibilidade, a gente vai pôr para rodar esse ano. Hoje vocês ajudam muitas empresas na implantação do CNPJ, né? Se Tudo. chegar gente não piscou, já está funcionando. Sim, a gente consegue fazer tudo na associação comercial. Então, você não precisa mais ficar em um monte de local. É o acompanhamento de todo o processo de empreendimento, desde Lembrando que a JUSCESP, nascer, né? a Junta Comercial, fica dentro da associação comercial. Nós temos uma unidade em Guaratinguetá, que fica dentro da SEG, uma em Taubaté, uma em São José, depois só São Paulo. Esse trabalho, que é em parceria com o Sebrae, quanto tempo já completa? A sala do empreendedor foi em maio, mas a unidade Sebrae aqui, nós inauguramos dia 8 de dezembro. E o fluxo está muito grande. A ideia era fazer 2 vezes por semana de manhã, já não está dando conta. Hoje, fazendo uma primeira avaliação, qual setor que você vê mais tendo fruto de gerar novas ideias, gerar novos projetos? Comércio, né? Comércio e serviço está uma disputa muito boa, mas o serviço cresceu bastante, né? Principalmente a abertura do MEI. Né? Até se você pegar os dados na pandemia de abertura e fechamento de empresa, ele ficou positivo. Ficou positivo muito pelo MEI. Né? Estourou de pessoas por várias razões. Às vezes quer complementar a renda, outro acabou sendo desligado de uma indústria, alguma empresa e como alternativa já tinha algum talento para alguma coisa. Formaliza realmente a empresa. Hoje as mídias sociais possibilitam que você tenha uma empresa sem você precisar pagar um aluguel, sem você ter aquela estrutura mais cara, né? Você cria ali um logo bonito, faz um Instagram, um Facebook ali, tudo, sua empresa está rodando. Você já tá abre uma conta serviço nesses bancos digitais, que é meia hora você abre a conta, você já está rodando. Então, eu acho que a área de serviço, principalmente, viu, Chico? Serviço, eu acho que foi a área que mais cresceu. O Guilherme, sobre até mesmo um projeto que engloba todo o estado, e para saber como é que a associação e estabelecimentos de Guaratinguetá se já discutem isso, na última sexta-feira o governador Tarcísio ele sancionou um projeto solicitando a bares, a danceterias, a outros estabelecimentos um novo protocolo para poder possibilitar a segurança das mulheres com relação a casos de assédio, a casos de agressão. Em Guaratinguetá, isso é discutido já. Guaratinguetá debate bastante a questão dos direitos de segurança das mulheres, tem até né? a secretaria, né? Isso, E com relação a essa nova norma, essa nova lei que foca os estabelecimentos, vocês têm discutido, passado isso a proprietários? Foi uma lei até recente que o Tarcísio aprovou. Sexta-feira né? agora, Isso. Né? Então, a gente tem bastante interlocução
com a Secretaria da Mulher, Guaratinguetá investe bastante nesse lado, né? Tanto que era uma assessoria e esse ano passou a ser secretaria, né? A gente está acompanhando o trabalho. Até a Olga, que é a presidente do CEMEG também, deve ter alguns encontros agora, até para fomentar, para desenvolver o mês da mulher, que é agora o mês de março. E a gente chegou a fazer uma campanha lá atrás, que era de colocar A CEMEG, um X só para na que os mão. nossos ouvintes entendam, a CEMEG É o Conselho da Mulher Empreendedora de Guaratinguetá. e a Olga é a Hoje a primeira Olga dama ela é a da presidente do Associação conselho, Comercial. né? Foi uma ideia que a gente teve baseado na própria Facesp e associações que já têm isso, da esposa do presidente, se tiver, lógico, perfil e quiser assumir, deu super certo, né? Até pelo CEMEG foi criado agora no ano que passou o Dia da Esperança, que foi a Olga que levou o projeto também para as vereadoras, a Dani, a Rosa e a Alexandra, votarem o projeto. Então, a partir desse ano, nós temos em Guaratinguetá, dia 29 de junho, o Dia da Esperança, e foi através da Olga com a Fazenda Esperança, do CEMEG, fora outras ações. O mês da mulher, quem está cuidando e cuida das ações já é a Olga pelo CEMEG, né? Então a gente tem essa visão. O mês das mães também a gente passa para o CEMEG tocar, entre aspas, lógico, acompanhando, precisando de suporte, a gente está sempre junto, né? Então, essa nova lei que o Tarcísio sancionou, Francisco, é um negócio interessante, sim, com certeza a gente deve pensar em alguma estratégia, algum tipo de anúncio de bannerzinho, né, para os lojistas, para o pessoal distribuir no centro, porque é um negócio que está super atual e principalmente agora com a secretaria, né? Sim. Eu Entre acho que vai dar pra outras, gente entre outras comentar isso aí. determinações, a lei fala, por exemplo, da equipe do estabelecimento Saber fazer como acompanhamento. É Sim. possível fazer algum tipo de trabalho de assessoria a essas entidades, de como agir, de Eu como se acredito proceder? que sim, ô Francisco. É um negócio interessante que você está falando. Eu acredito que sim, fazer uma mini cartilha e aí você distribui no comércio, né, para os próprios colaboradores, daí saber como lidar, né? Já existe uma que se a mulher entrar e tiver com fazer o X na mão, Sim. né, e fazer assim, significa que ela está sofrendo algum tipo de violência, né? E no caso a instrução é que você ligue imediatamente para a polícia. Isso aí eu lembro que já foi feito há um pouquinho depois da pandemia, ou durante a pandemia, não me lembro agora. Mas agora, com a secretaria e com a nova lei que o Tarcísio sancionou e com o assunto cada vez mais em alta, com certeza a gente deve pensar em alguma estratégia, sim. Ô Guilherme, você começou um dos primeiros assuntos foi a eleição, e aí você citando que é chapa única, né? No passado, a gente tinha muitas entidades onde a chapa única era um sistema, entre aspas, um sistema viciado onde, olha, preciso só manter esse grupo. Hoje, no caso da SEG, a gente dá para dizer que não haver outras chapas mostra que, na verdade, é resultado de um trabalho apresentado, resultado de boas parcerias, de uma série de atividades. É diferente, ao contrário de você manter um sistema viciado, é você manter um sistema que tem gerado condições da SEG representar o setor? Sim, porque, por exemplo, o que a gente fez na primeira vez que eu fui eleito, existia a possibilidade de sair um outro candidato. E eu não achava interessante, eu acho que não tinha necessidade de quebrar eu trouxe ele para o meu lado. Eu falei, olha, vem participar com a gente. Você vai acompanhar o trabalho, ele estava afastado há um tempo da associação. Vem participar junto, porque depois eu tenho tempo para ficar. Depois, se você vai estar participando, vai estar junto, se você quiser realmente for da vontade do pessoal e você sai como presidente. Então, agora e na reeleição acontecendo a mesma coisa, né? A gente sabe que tem pessoas que dentro do próprio grupo que têm opiniões diferentes, que montariam outro grupo, mas muito pelo contrário. A ideia é exatamente isso que você falou, o trabalho está sendo bem feito, né? Então todo mundo continuar agora. Esse mandato seu agora é para quanto tempo? Mais 2 anos. Mais 2, acabaria março de 25. Então, veja bem, nós temos 24, uma eleição municipal, que envolve Câmara Municipal e Prefeitura. Agora, a pergunta que não quer calar. Guilherme Gigli, super assediado por várias lideranças da cidade de Guaratinguetá. Como que ficaria a situação do Guilherme Gigli num eventual assédio eleitoral, principalmente o ano que vem, quando a formação de um grupo e com pessoas que têm, de fato, um conjunto de situações positivas, como no caso você se enquadra, até por aquilo que você não está vindo com uma proposta. Você já mostrou que sabe fazer e já está vindo com um planejamento que já está tudo pronto.
Praticamente, se a gente for analisar as pesquisas, as últimas pesquisas consultivas de Guaratinguetá que nós vimos, o eleitor fala que o perfil do próximo prefeito tem que ser alguém empreendedor, alguém que saiba fazer, alguém que comprovadamente vai fazer a diferença. Como que você ficaria a situação do Guilherme Gigli diante desse assédio? Éder, primeiro lugar que eu fico muito feliz com esse assédio aí, com esses convites, com essas sondagens, né? Eu não vim de família política, né? Eu não tenho passado, né, político nenhum. E o meu nome justamente está sendo ventilado em algumas coisas pelo trabalho que está sendo feito, exclusivamente por isso. Então, falando disso, eu fico feliz e orgulhoso, né, do pessoal me cogitar para qualquer posição assim política, né? Que é fruto do resultado do nosso trabalho. Olha, Éder, cedo para falar ainda, né? 2024 está longe, ainda Falta tem... 607 dias. Passa rápido, né? Mas difícil falar, vamos ver. Você já vai ter na sua retaguarda o Ricardo Teberga, que é uma pessoa que pode, de repente... Com certeza, já foi presidente. Como diz o ditado na roça, né? Não desistir um santo para vestir o outro, né? De repente, é alguém que vai dar sequência. Agora, Gigli, a gente percebe que você, como você falou, né? Na hora que foi iniciar seu trabalho da primeira candidatura à presidência da SEG, você tinha praticamente um oponente que virou apoiador, né? A gente percebe, olhando Guilherme Gigli, em Guaratinguetá, que mantém assim, um traço de tradicionalismo, você também soube, de repente, administrar uma eventual rejeição dos tradicionais a seu favor. Hoje, praticamente, o próprio povo tradicional da cidade faz a melhor propaganda sua. Então, como que é essa situação? Você não acha que, de repente, isso aí é mais do que prova que você tem que mudar o seu gabinete em outubro de 2024? Éder, você sabe que logo que eu virei presidente aqui, eu cheguei a dar entrevista para uma rádio, porque falou, como assim a Associação de Guaratinguetá vai pôr um cara que é de Taubaté? Não sei o quê, como se eu fosse um ET. Eu falei, olha, eu só nasci lá, mas eu moro em Guará. E aí eu até usei um exemplo de um grande comerciante, para mim o maior símbolo do comércio de Guaratinguetá, e perguntei para essa pessoa qual é o maior símbolo do comércio para você. A pessoa na hora falou esse mesmo nome. E eu falei, pois é, ele também não é de Guaratinguetá. Aí nunca mais me falaram isso. E eu fico feliz. Então é uma coisa que antes eu achava que era até um pouco negativa, eu não ser daqui, conseguir, você falou, entrar nesses grupos mais tradicionais. Hoje é uma coisa positiva. Hoje o jogo virou. Hoje eu acho que é uma coisa positiva, porque assim, eu não tenho passado nenhum na cidade, de pai, de vô, de nada. Sou eu e meu trabalho que as pessoas estão acompanhando. De novo, fico feliz do trabalho estar sendo reconhecido, então por isso eu estou hoje transitando, me dou bem com todo mundo. Eu sou um cara assim, eu adoro gente, eu adoro conversar. Então, me dou bem com bastante gente, tomo café, adoro estar participando, né, de grupos, conversar. Estou aqui para ajudar, não tenho trouxe um projeto legal, não quero saber de que grupo é ou que não é. Se for legal, a gente vai fazer. Inclusive, até com vereadores, a gente fez projetos de grupos diferentes. Então, eu não tenho isso daí. Sou um cara que eu tenho esse perfil de amizade, de conversar, né? E hoje é uma coisa positiva, que eu não tenho nenhuma marca... A Patuleia dizia que você é do ramo. O Guilherme é do ramo, né? O que é o ramo? Ou seja, tem a veia política, né? Porque a política é a arte de se conversar, né? A sabedoria de unir as conversas, né? E a sensatez de colocar em execução, né? Então... Exato, e aí que começou esse assunto, e café aqui, café ali, você é um cara legal, tudo. Eu fico feliz, cara, eu fico muito feliz. Eu confesso que lá atrás eu não pensava nisso, né? Então hoje o pessoal tem falado bastante, eu fico orgulhoso. Quem sabe, né? Vamos ver, o futuro a Deus pertence. Até porque a plataforma é o dia a dia, né? O palanque, melhor dizendo. É o trabalho, é o trabalho, é o que eu sempre falo. O que eu pegar para fazer, eu vou pegar para deixar o nome. Muito bem. Guilherme, muito obrigado. Olha, 1h17 hoje, o Edinho atrasou tudo, gente. Mentira, não foi o Edinho, foi a nossa redação mesmo. E foi um bom papo, né? Que acho que é muito importante assunto, isso aí, né? Bom. E assim, a gente espera a passagem do Guilherme mais uma vez aqui pelo WhatsApp do rádio, porque tem muita coisa pra gente poder abordar. Tem uma série de eventos por aí, tem um
cronograma de ações que a SEG faz parte, está inserida, ações dela e em que ela faz parte como representante de entidade da cidade e também, como você disse, espelho regional. A gente espera marcarmos um novo encontro aqui no Atos no Rádio para a gente debater mais a economia e os projetos de Guará. Com certeza. Mais uma vez, obrigado, Éder, Chico, a todos que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade e podem contar comigo. Sempre que precisar, estou à disposição. Ok, nós ficamos por aqui. Amanhã, pretendendo Deus e permitindo Deus, estaremos aqui de volta com um novo Atos no Rádio. Até lá. Atos no Rádio. Simplesmente objetivo.